A rede de hospitais Mater Dei registrou uma alta de 11,5% na receita líquida, alcançando 546 milhões de reais. Vamos analisar agora esses dados com o CFO da Mater Dei, Rafael Cordeiro. Tudo bem, Rafael? Obrigada por conversar com a gente aqui. Bem-vindo. Olá, Muriel, tudo bem? É um prazer muito grande a gente poder participar do seu programa com todos os telespectadores, explicar um pouquinho mais da Rede Mater Dei e seus resultados. Vamos entender um pouco mais sobre esses resultados, olhando para esses dados, então, que a gente acabou de divulgar, metade deles. A gente está falando de um crescimento de 11,5% na receita líquida especificamente. Queria entender se na avaliação de vocês, esse é um ritmo sustentável aí para os próximos trimestres. Como é que vocês entenderam esse resultado? Então, a gente vem perseguindo esse crescimento de receita desde o ano passado. É um trabalho que são várias frentes para a gente atingir esse resultado. Para poder crescer uma receita de um hospital, você tem que ter abertura de leito, novos serviços. E a gente acredita que com as 9 unidades que a gente tem na rede Mater Dei, a gente consiga fazer um crescimento nesse nível para os próximos trimestres. Não é sempre a gente fala que é algo que depende um pouco do mercado, mas a gente tem hoje projetos, desafios já mapeados internamente para a gente poder alcançar e continuar nesse ritmo de crescimento. Perfeito. E aí, olhando ainda mais para esses resultados, de olho nesse cenário que a gente está acompanhando, lá no ano passado, a gente acompanhou, inclusive, que vocês anunciaram a venda da unidade lá do hospital em Belém por cerca de 400 milhões de reais. Foi, no fim das contas, um resultado, uma venda que auxiliou no resultado agora do primeiro trimestre. Isso, de alguma forma, também se refletiu e auxiliou nesse desempenho agora de um segundo trimestre mais sustentável? Excelente ponto que você traz, Muriel. Do ponto de vista de rentabilidade, geração de caixa, que eu acho que é o momento que a gente tem passado no nosso país, com juros muito altos, nós temos que ficar de olho no caixa e na geração, que ele faz para redução de dívida líquida. Então, pensando por esse aspecto, foi uma venda que a gente não via conversão, de receita em caixa nessa unidade, e a gente pôde focar um pouco mais na região em que a gente consegue ter mais influência. Nós somos uma rede que nasceu aqui na capital, em Belo Horizonte. A gente está em Betim Contagem, Nova Lima, estamos também em Uberlândia, Goiânia, Salvador, Feira de Santana. Então, a gente acredita que nessa região a gente consiga trazer uma relação melhor com os médicos e conseguir esse crescimento independente da unidade vendida. Foi uma venda que foi bastante pensada, né? Uma unidade que a gente comprou, tivemos muito prazer em operar em Belém do Pará, tivemos um ótimo sócio, mas a gente achou que para a nossa estratégia a gente preferia concentrar os esforços. Desde o IPO, né, a gente está naquela safra de 2021 da abertura de capital das empresas. O Brasil veio passando, teve a questão da Covid, depois a gente teve algumas crises das operadoras. Então, para atingir bons resultados, a gente precisa ter um foco muito grande. E a Rede Mater Dei, ela tem um trabalho de um atendimento personalizado, humanizado, e essa relação muito perto com os médicos, com os seus colaboradores. Então, foi uma decisão calcada numa decisão financeira, mas que também é suportada por uma estratégia nossa de crescimento nos próximos anos. Eu até aproveito que, diante desses resultados que a gente está avaliando juntos, queria entender se na percepção de vocês houve algum volume também na questão de atendimentos, ticket médio. Excelente ponto, né? Ano passado, a gente teve uma crise muito grande de dengue. Vocês devem lembrar que foi um surto que teve país afora. Isso gera muito estresse numa unidade de saúde, porque a gente tem uma entrada de muitas pessoas pelo pronto-socorro e nós temos aí uma característica aqui que a gente nunca fechou o nosso pronto-socorro para nenhum paciente, né? A gente sempre se vira internamente para poder, mesmo com aumento de volume. Então, foi um primeiro trimestre no ano passado de bastante volume. Depois, nós tivemos uma queda abaixo até da sazonalidade normal para o período, que a gente teve resultados no segundo e no terceiro aquém do que a gente pode ter, chegando ao resultado um pouco pior no quarto trimestre. A gente fez um planejamento para esse ano, tivemos várias iniciativas estratégicas que nós estamos conseguindo resultado esse ano. Então, o crescimento que a gente atingiu, ele veio um crescimento de abertura de leitos, tivemos uma abertura de 65 leitos do primeiro trimestre para o segundo. A gente teve um crescimento de ticket médio em relação ao ano passado
de 11%, a gente tem um crescimento de receita, a gente teve crescimento de margem EBITDA e de EBITDA nominal. Então, acho que nós acreditamos que a nossa estratégia está indo bem e a gente está conseguindo ter resultados robustos, tanto do ponto de vista assistencial, que é um ponto a se destacar também, a gente mede as nossas unidades pelo NPS e a gente tem uma nota 73, que é uma nota muito alta se você for comparar com outras redes, até com outros business, que o NPS é comparável. Então, a gente teve uma atuação muito sustentável entre a parte financeira e a parte assistencial. Eu queria entender um outro ponto também, para entender se na avaliação de vocês o aumento da receita foi acompanhado especificamente de uma eficiência operacional ou foi necessário uma elevação aí dos custos? Muriel, acho que você traz um ponto que a gente fala muito com os nossos investidores, né? O hospital nada, além de ter o atendimento assistencial, né, da gente estar aqui no momento de dificuldade das pessoas, a operação hospitalar, ela é parecida, a gente até chama de hotelaria. Então, a gente tem os leitos disponíveis para os pacientes e fazer a gestão de leitos é fundamental para o resultado, né? Quanto mais leitos a gente tem abertos, e a gente não consegue tê-los com pacientes, a gente tem uma equipe toda dedicada a ele, mas sem receita. Então, nós medimos essa capacidade, né, essa produtividade nossa através do índice que a gente chama de taxa de ocupação. Então, nós tivemos uma taxa de ocupação nesse trimestre de 83%. E a gente quer operar entre 80% e 85%. Ano passado, a gente operou o tempo inteiro abaixo de 80%. Então, foi um número muito significativo para a gente poder ter a parte, né? Você falou muito sobre a receita, que teve esse crescimento de 11,5%, mas a gente teve uma diluição dos nossos custos. Só foi possível a gente voltar à margem EBITDA acima de 20%, a gente fez 21,1% nesse trimestre, porque a gente teve um controle de custo muito eficaz, tanto na parte de insumos quanto na parte de pessoal, e também na diluição das despesas. Desde a saída do Porto Dias, a gente não consegue, né, numa empresa, fazer uma diluição de algumas despesas imediatamente. Então, o trabalho da gente conseguir chegar no tamanho ideal leva algum tempo. Então, a gente vem fazendo isso trimestre a trimestre, conseguimos, esse trimestre, com esse aumento da receita, diminuir e diluir algumas despesas nossas. Fizemos um trabalho de corte de custos, né? A gente teve uma diminuição de layers em algumas posições. Trabalhamos um pouco mais apertado esse trimestre para a gente poder atingir esses resultados e conseguimos ter esse EBITDA acima do que a gente vinha operando no ano passado. Eu até aproveito para perguntar como é que vocês estão enxergando o setor diante das pressões quando a gente fala de custos hospitalares e também negociações com planos de saúde. Como é que está o cenário atual nesse momento? Como é que vocês estão enxergando esse cenário, não só diante desse segundo trimestre que passou, mas já olhando aí para frente? Nós somos uma rede de 45 anos, né? Então, sabemos operar o hospital talvez aí com poucos. Uma família, né? A família Salvador, que fundou a rede há 45 anos atrás, em 1980. E a gente sabe que se a gente descuidar de alguns custos específicos, a gente não chega lá em termos de resultados. Então, essa dinâmica de negociação, de tamanho, né? Nós crescemos muito, nós éramos uma rede que, quando abrimos o capital, a gente tinha 545 leitos operacionais, a gente fechou esse trimestre com mais de 1.200 leitos, é o que faz com que a gente tenha um poder de negociação com os fornecedores, né? Esse poder de negociação, tanto para a parte de insumos de medicamento, como também de materiais especiais, que são órteses, próteses, a composição de MAT, MED e OPME é o maior custo que tem junto com o pessoal. Então, esse trabalho nosso é constante de poder negociar com eles, e por outro lado, a gente tem a operadora, é quem nos paga. 95% da receita de um hospital, na média, vem das operadoras, então elas são grandes parceiras nossas. A gente não tem uma concentração muito grande em uma única fonte pagadora, o que facilita da gente ter negociações em que não nos colocam numa posição em que a gente fique muito fragilizado. Mas a gente tem que entender um pouco a demanda deles, eles entenderem um pouco a demanda. Quando a gente saiu da Covid, a gente teve um volume mais baixo de atendimento, as operadoras aumentaram muito os seus resultados, tiveram uma taxa de sinistralidade bem controlada, e depois houve o contrário, né? As operadoras ficaram pressionadas, a gente também entendeu o momento deles,
nós fizemos algumas concessões, né, de pagamentos, esticamos um pouco do prazo. Agora eles recuperaram de novo os seus resultados, eles têm tido resultados muito bons, né? As empresas são de capital aberto, então vocês acompanham os resultados, e a gente consegue ver agora resultados melhores nas redes. Agora está chegando num ponto de equilíbrio de novo. Voltamos a ter os reajustes sendo feitos nas datas corretas, passamos a ter um ciclo da receita menos estressado com as operadoras e temos desenvolvido também parcerias estratégicas com algumas delas, né? A gente fez uma muito importante em Uberlândia, na qual a gente tem um ganha-ganha, eles são os maiores de lá e nós temos duas unidades, das três principais, duas são nossas, então a gente tem que saber trabalhar um pouco na hora que dá um estresse, entender o lado deles, eles entendem o nosso, então a gente acha que está chegando de novo num ponto de equilíbrio, por isso da melhoria dos resultados dos hospitais. Perfeito. Queria ainda continuar falando da Mater Dei especificamente. Como é que a entrada da Esquadra como investidor relevante pode alterar ou pode impactar, olhando para o plano estratégico, para a liquidez de ações também? Excelente ponto, Muriel. A Esquadra é uma parceira nossa, né? Um fundo muito admirado no Brasil, um fundo de investimento que tem retornos espetaculares. É um orgulho muito grande para a Rede Mater Dei tê-los como principal investidor, né? Essa informação é pública porque eles atingem muito perto ali de 5% do nosso capital, então é divulgado na CVM. Então, a Esquadra está desde a época do IPO, então conhece muito a história, passaram por esses momentos difíceis com a gente, de resultados mais apertados, mas eles sempre são muito parceiros nas reuniões que a gente tem, sempre ajudam, dão alguns toques na parte que eles são bons, né, de estrutura de capital, na parte de governança. Então, a gente tem uma relação muito positiva, a gente tem outros fundos também que têm uma participação importante no Mater Dei, e é a soma desses fundos é um equity valioso para a gente para poder ter um equilíbrio aí entre uma estrutura de capital ótima, entre dívida e capital. Muito bem, então te agradeço muitíssimo, Rafael Cordeiro, CFO da Mater Dei. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre. Hoje que foi o Jornal dos Mineiros, porque a gente acabou de conversar agora há pouco com o Gontijo também, da Direcional, e ele até comentou que você estaria aqui presente com a gente. Ah, que ótimo. Ele estudou comigo, nós somos colegas na faculdade, né, formamos em engenharia, então eles têm tido excelentes resultados, né? Os empresários mineiros são muito competentes e a gente tem grandes empresas aqui. E eu me coloco à disposição sempre que precisar de falar de resultados, de alguma coisa relacionada ao mercado. Fiquem à vontade para me conectar. Um prazer falar com a CNN. Muito obrigada e volte sempre por aqui, viu? Bom trabalho para você.